Olá, nesta aula nós vamos estudar integrais triplas em coordenadas esféricas. Então, como são as coordenadas esféricas no R3? Simplesmente a gente pode representar um ponto usando os seguintes parâmetros, tá? Os seguintes valores. A distância do ponto à origem, tá? O ângulo que o segmento, né, OP, que liga a origem ao ponto, faz com o eixo Z, chamado de φ, e o outro parâmetro é o ângulo que a projeção faz com o eixo x, chamado de θ, tá? Usando esses três valores, nós determinamos os pontos do R3. Isso que são as coordenadas esféricas em R3, tá? Bom, como é que se relacionam com as coordenadas cartesianas? Primeiro, vamos determinar aqui a variável z, tá? Observe que você pode ligar esse ponto ao eixo z, tá certo? De forma que você vai ter aqui um triângulo retângulo com um ângulo φ e hipotenusa ρ, tá? Nesse contexto, z é ρ cosseno φ. Tá? Assim que a gente determina a coordenada z nesse sistema, tá? Só que, ou seja, esse lado aqui é z, ρ cosseno φ. Esse outro lado do triângulo, né, vai ser ρ seno φ. Só que esse lado é justamente o comprimento da projeção, tá? Então, se isso aqui for R, quem é X e quem é Y, né? O X é R cosseno θ e o Y é R seno θ, como em coordenadas polares. Só que quem é esse R? Esse R, em termos de ρ e de φ, como eu acabei de dizer, é igual ao comprimento desse segmento, é ρ seno φ, tá? Então, a gente primeiro já achamos o Z, o R, essa distância é ρ seno φ, tá? Portanto, o x seria o R cosseno θ e o Y R seno θ, mas o R é ρ seno φ, aí você obtém substituindo que o x é ρ seno φ cosseno θ e o Y é ρ seno φ seno θ. Tá? Pronto. Em suma, né, um ponto XYZ do R3, se você escreve em coordenadas polares ρ, θ, φ, você pode recuperar as coordenadas cartesianas calculando assim: x igual a ρ seno φ cosseno θ, y igual a ρ seno φ seno θ e z igual a ρ cosseno θ. Tá? Além disso, né, como ρ é a distância para a distância para a origem é a raiz quadrada da soma dos quadrados, tá? Isso aqui determina também ρ em termos de x, y e z. Tá? Nesse sistema, né, como eu disse na aula passada, quando a gente escolhe um sistema diferente de coordenadas, é porque tem algumas vantagens, entendeu? Esse é o ponto. Nesse aqui, por exemplo, a equação de uma esfera fica muito simples. O que seria uma esfera centrada na origem? É simplesmente ρ igual a c, né? Porque se ρ, né, ρ é igual a raiz quadrada de x2 mais y2 igual a z2, se ρ é igual a c, você eleva ao quadrado, você obtém a equação de uma esfera de raio c. Por exemplo, se o θ é constante, essa aqui é a equação desse semiplano aqui, vertical. Tá? Esse ângulo aqui seria o C, o valor da constante. E, por fim, se o φ for constante, quando o φ é constante, o que nós obtemos é um cone com vértice na origem, né, e centro no eixo Z. Dependendo aqui do valor da constante, ele pode estar para cima ou para baixo. Muito bem. Então, nesse sentido, simplifica um pouco as equações de algumas superfícies conhecidas, tá? Como é a questão da integral tripla nesse sistema? Bom, primeiro vamos considerar um domínio que a gente vai chamar de cunha esférica, tá? O que é uma cunha esférica? É um domínio no R3 que em coordenadas esféricas, ρ, θ, φ, cada um deles está dentro de um intervalo fechado. Digamos que o ρ está entre A e B, o θ entre alfa e beta e o φ entre C e D. Tá? Então, um domínio dessa forma, ele é parecido com isso aqui. É isso aí, na verdade. Tá dependendo aí dos limites. E esse pedacinho, isso é um pedacinho de uma esfera sólida, digamos assim, de uma bola. Esse pedacinho a gente vai chamar de cunha esférica. Tá? Então,
Qual é a vantagem disso aqui, né? A vantagem é, como eu estava falando, nesse domínio do R3, em coordenadas esféricas, os parâmetros estão dentro de intervalos fechados, tá bom? E aí a gente pode repetir o mesmo raciocínio que vimos para integrais triplas, por exemplo, em domínios retangulares, em caixas retangulares. Como? Fazendo a partição desses intervalos, tá certo? Considerando agora uma função aqui, tomando valores, né? Nessas pequenas partições, fazendo a soma de Riemann, tá certo? Aí o que acontece? Quando a gente faz isso, né? Os pequenos domínios que vão aparecer são domínios né, quando você faz aqui a subdivisão em pequenos intervalos, vão aparecer outros pequenos domínios parecidos com esse, pequenas cunhas esféricas, tá? E o volume, qual é a ideia aqui? A gente pode aproximar o volume, se a partição for muito fina, for intervalos muito pequenos, a ideia é que a gente pode aproximar o volume dessa cunha pelo produto dos três lados, entre aspas, né? Não são iguais, mas a gente pode escolher, vai ser uma aproximação. Tá? Então, por exemplo, ó, o ρ é a distância para a origem. Né? Um dos lados seria esse daqui, a gente vai chamar de Δρ, que é a diferença entre os lados. Muito bem, está aqui. O outro lado, a gente pode usar, por exemplo, pode ser aqui, ó, esse lado daqui, ó, ver se fica claro. Esse lado daqui. Quanto vale esse lado? Isso aqui é ΔΦ, só que você tem que multiplicar, né, ΔΦ vezes esse tamanho daqui. Então, esse produto, aí se você escolher aqui, né, na nossa partição, essa distância aqui for ρI, tá certo? Esse comprimentozinho aqui, ele tá aqui, ó, ρI vezes ΔΦ. É o comprimento desse arco, tá? Que de ângulo ΔΦ, que está a distância ρI. Então, comprimentozinho. Seria uma outra dimensão dessa caixa. E, finalmente, a gente já viu essa, tá certo? Essa daqui, falta essa outra. Esse ladozinho daqui, ele vai ser, a gente pode calcular com a variação aqui, ó, da projeção do ângulo, que é dθ, vezes esse comprimento daqui. Já está bem explicado aqui, esse comprimento, ele é ρI, a distância até aqui, vezes o seno de φk, tá certo? Ou seja, essa é a terceira dimensão. De forma que o volume dessas pequenas cunhas, tá certo? Vou chamar de ΔVik, é aproximadamente o produto. Então, vai ter aqui o ρI vezes ρI, da ρI ao quadrado, seno de φk vezes dρ, dθ, dφ, tá? Muito bem, então, se você considera agora uma função definida no domínio e faz essas partições, ou tem essas pequenas cunhas, né? A soma de Riemann, a integral vai ser o limite das somas de Riemann, tá? Isso aqui é genérico, né? Mas aí, quando você escreve esses pontos em coordenadas esféricas, a diferença aqui é que o elemento de volume ele vai ser aproximado por isso aqui que nós acabamos de ver, tá? De forma que o que nós obtemos, ou seja, essencialmente aparece aqui, né, as coordenadas ρ, θ e φ, e para a nossa função original, você tem que multiplicar por ρ ao quadrado vezes o seno de φ. É isso que está dizendo isso aqui, tá? De forma que, em coordenadas esféricas, você tem uma função f em um domínio, né, que pode ser de uma cunha esférica, com aqueles limitantes que nós vimos anteriormente. Neste caso, tá, a integral tripla pode ser dada nas coordenadas esféricas dessa forma. Você substitui o valor de x, y e z nas coordenadas esféricas, como vimos, e o elemento de volume por ρ ao quadrado, seno de φ, dρ, dθ, dφ. Então, você primeiro calcula isso aqui em relação a ρ, essa primeira integral, considerando θ e φ constantes. O resultado você vai calcular em relação a θ e depois a última, né, considerando φ constante, e por fim a integral em relação a φ. Tá? Muito bem. Exemplo simples aqui. A integral tripla,
de E elevado a x2 mais y2 mais e2 elevado a 3 meios sobre a bola centrada na origem e de raio 1, tá? Em coordenadas esféricas, o que é a bola, né? Simplesmente o ρ entre 0 e 1, o θ entre 0 e 2π e o φ entre 0 e π, tá? E a função, bom, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a ρ ao quadrado, né? Tudo isso aqui elevado a 3 meios, cancela, fica E elevado a ρ ao cubo. Essa é a nossa função, de forma que a nossa integral tripla, em coordenadas polares, você tem que pegar a função e multiplicar por ρ ao quadrado seno de φ, vezes os elementos aqui de integração, tá? Bom, aqui nesse estágio, tá? Esqueça o nome das variáveis, nós temos aqui uma função, tá certo? Que eu estou integrando em relação nessas três variáveis em intervalos. Tá? A gente pode aplicar tudo que a gente sabe de integrais triplas, por exemplo, tá? Como as funções aqui, eu posso separar as variáveis, eu posso separar também as integrais, no teorema de Fubini, como produto das integrais, já que elas são independentes, tá? Produto aqui, por exemplo, isso aqui em relação a ρ, tá aqui, né? Cuidado só com os limites de integração. Seno φ em relação a φ, né? No caso, observe que φ está entre 0 e π, então a integral de seno φ entre 0 e π, e por fim a integral de dθ, não tem mais ninguém, de 0 a 2π, tá? Integral do seno menos o cosseno entre 0 e π dá 2, integral de 1, né? De 0 a 2π dá 2π, e essa integral aqui, você pode fazer por substituição, mas é uma integral simples, na primitiva é simplesmente E elevado a ρ ao cubo, entre 0 e 1, vai dar só essa parte aqui, né? Vai dar E menos E elevado a 0, que é 1, tá? E aqui você vai ter 2 vezes 2, 4 sobre 3, 4π sobre 3, tá aqui. Isso finaliza, tá? Vamos finalizar por aqui.